Hoje vou falar sobre os Oresmianos, um povo histórico de origem iraniana, cuja presença contínua na Ásia Central é registrada desde meados do primeiro milênio antes de Cristo. Os Oresmianos deram ao mundo personalidades notáveis, como o pai da álgebra Al-Khwarizmi no século IX e o filósofo Al-Biruni no século XI. Os Oresmianos falavam sua própria língua, pertencente ao grupo iraniano da ramificação indo-iraniana da família indo-europeia semelhante à língua osseta. No século V a.C., com base na escrita aramaica, foi criada a escrita oresmiana, que perdurou até o século XIII. No século XIII, a língua oresmiana foi gradualmente substituída pelo persa e por alguns dialetos turcos, perdendo seu antigo significado. Hoje, os oresmianos vivem no Uzbequistão e no Turcomenistão, e sua língua está integrada ao uzbeque como um dos dialetos. A língua uzbeque surgiu da interação das línguas turcas com as línguas dos oresmianos, sogdianos, bactrianos e sáquios. As línguas turcomena e caracalpa, além da base turca, estão parcialmente relacionadas à antiga língua oresmiana. A língua turcomena incorporou elementos das línguas Kipchak e da antiga língua oresmiana durante seu processo de formação. Apesar das mudanças linguísticas, os oresmianos como nação não desapareceram. Verdadeiros oresmianos podem ser encontrados em Khiva e Urgench. Os Khwaresmitas são distinguidos pelo seu dialeto especial, que permite identificá-los facilmente entre os habitantes da região. O dialeto Khwarezm tem muitos sotaques. Em alguns lugares, os Khwaresmitas falam 8 dialetos, embora a distância entre os habitantes seja de apenas algumas centenas de metros. Uma palavra na língua Khwarezm pode ter várias variações. Nas conversas com os habitantes de Khiva, ouvem-se nuances do persa que não existem no uzbeque e no turcomeno. A cultura dos Khwaresmitas permanece viva. Por exemplo, a dança Lazgi continua a preservar tradições e a transmiti-las de geração em geração. A palavra Khwarezmi, no dicionário do estudioso iraniano Dekoda, é explicada como uma abreviação de berço dos povos arianos. O historiador Sergei Tolstov acreditava que era a terra dos hurritas, Khwarezmi. A história dos Khwaresmitas está ligada a 2 grupos étnicos, os Sakamaságitas das planícies do Amudária e os antigos Khwaresmitas, que migraram há 3.000 anos da Ásia Central do Sul. O centro original de Khwarezmi estava na margem direita do Amudária, aos pés do sultão Uizdag. Era um estado forte com capital em Toprakala, que construía ativamente canais e fortalezas. Khwarezm é mencionado na inscrição Beistun de Dário I. Heródoto escreveu que Khwarezm era a 16ª satrapia do Império Persa e participou da campanha de Xerxes contra a Grécia em 480 a.C. Provavelmente, Khwarezm foi conquistado pelo rei dos reis Ciro, o Grande. Mais tarde, as campanhas conquistadoras de Alexandre o Grande também abrangeram essa região. O estado macedônio dos Aquimênidas foi destruído. No ano 328 a.C., o governante de Khwarezm, Pharasman, enviou embaixadores a Alexandre, o Grande, liderados pelo filho de Fratafernes. Alexandre foi convidado a fazer uma expedição conjunta para o Cáucaso. No entanto, ele tinha outros planos, por isso recusou a proposta. A religião dos corásmios na época era o zoroastrismo ou mazdaísmo. No centro da fé estava o Deus único Ahura Mazda e o diabo Angra Mainyu. No ensinamento do zoroastrismo, existiam as leis do bem, Asha, e do mal, Druge, pelas quais cada pessoa escolhia seu caminho na vida. Os zoroastrianos eram frequentemente chamados de adoradores do fogo, pois veneravam o fogo, não como uma divindade, mas como um elemento sagrado da religião. Com o tempo, as tradições zoroastriana, sogdiana e corásmia se separaram da persa, adquirindo suas próprias características e diferenças. No zoroastrismo, o corpo morto era considerado impuro, e os elementos, incluindo a terra e o fogo, eram sagrados. Os mortos não podiam ser queimados ou enterrados, por isso construíam torres do silêncio, onde os falecidos eram levados para serem consumidos por aves e animais. No início do século XIII, o Khwarezm abrangia os atuais Uzbequistão e Turcomenistão, grande parte do Irã e partes significativas dos países vizinhos. O território do Khwarezm ocupava vários milhões de quilômetros quadrados com uma população de cerca de 20 milhões de pessoas. O auge do Khwarezm terminou abruptamente quando Genghis Khan invadiu a Ásia Central, o que levou à queda do Estado e à perda de território. Apesar de todo o poder dos mongóis, as consequências de suas conquistas mudaram o destino de Khwarezm para sempre. A primeira tentativa de conquistar Khwarezm terminou em empate no estabelecimento de relações diplomáticas entre as partes, mas a situação mudou rapidamente após as ações cruéis dos Khwarezmians contra comerciantes e embaixadores mongóis.
Os Khwarezmians executaram os comerciantes mongóis que chegaram, e depois os embaixadores. Os mongóis não perdoavam tais atos, e isso foi a causa da grande campanha militar de Gengis Khan contra Khwarezm em 1220. Gengis Khan direcionou todo o poder de seu exército para Khwarezm, e o último Shah de Khwarezm, Aladdin Muhammad II, fugiu para a ilha de Abaskun no Mar Cáspio, onde anteriormente haviam exilado leprosos. Lá, Aladdin Muhammad II morreu na pobreza e solidão. A invasão mongol significou o fim do antigo mundo para toda a Ásia Central, onde grandes cidades foram destruídas ou pereceram. Bukhara tornou-se a única grande cidade da região que sobreviveu à invasão. As outras cidades e assentamentos tiveram que ser reconstruídos do zero e frequentemente em novos locais. Samarcanda e Bukhara passaram a fazer parte do Ulus de Chagatai, enquanto o oásis de Khwarezm tornou-se parte do Ulus de Shoshi junto com as estepes turcas e a Horda de Ouro. O historiador Sergei Tolstói afirmava que a cultura da Horda de Ouro era apenas uma cultura de Khwarezm ligeiramente modificada. Foi de Khwarezm que veio o tipo de construções da Horda, mausoléus e torres com cúpulas em forma de tenda. Esses mausoléus e torres tornaram-se o protótipo dos templos em forma de tenda da Rússia, influenciando a arquitetura dos povos vizinhos. Nos anos 1370, Khwarezm entrou no Império Timúrida, que depois foi substituído pelo governo dos Shaibanidas. No ano de 1511, a dinastia Sheibanid foi substituída pela dinastia Arabi-Shahid. Após seu declínio em 1728, começou uma nova turbulência com a luta pelo poder. A luta ocorreu entre os uzbeques Mangit, os Kungrat, os turcomanos Yomud e o persa Nadir Shah. No final, os Kungrat saíram vitoriosos, fundando a dinastia em 1770. A capital de Khwarezm tornou-se uma importante fortaleza e centro de poder da nova dinastia, que desempenhava um papel significativo na região. Nos séculos 18 e 19, o outrora grande Khwarezm transformou-se no pequeno e pobre Kanato de Khiva, localizado em um oásis habitado principalmente pela nobreza uzbeque. O oásis era cercado por tribos nômades formalmente dependentes, mas na prática indomáveis, dos Karakalpaques e turcomanos, que mantinham sua independência. O Kanato de Khiva existia principalmente graças a incursões contra vizinhos e ao comércio de escravos, tendo perdido seu antigo papel como bastião da civilização. Em 1717, a expedição militar de Alexander Bekovich Cherkassky foi recebida pelo Khan, que supostamente aceitou a cidadania russa, mas depois os turcomanos destruíram a expedição. Nos anos de 1839 a 1840, os Khivanos repeliram outra expedição russa comandada por Vasily Perovsky, mas o Khan proibiu o sequestro e a compra de escravos russos. A terceira expedição russa ocorreu em 1873. Sob o comando de Konstantin Kaufmann, eles capturaram Khwarezm com o apoio de Bukhara. Ao contrário do Emirado de Bukhara, o Kanato de Khiva foi severamente reduzido, ficando sob o domínio do Khan apenas o oásis de Khwarezm com Khiva e Tachaus. Em 1924, no lugar do Kanato, foi formada a República Popular Soviética do Khwarezmia, posteriormente dividida entre os atuais Uzbequistão e Turcomenistão.